Olá, este é o canal Biocuriosidades, eu sou o professor Flávio Lopes e a curiosidade de hoje foi sugestão de Nerivaldo de Garanhuns, Pernambuco. E ele pediu para que eu falasse sobre os escorpiões, porque aqui no Nordeste, esse momento é o momento em que está havendo a transição do frio para o calor. E quando começa o calor, os escorpiões começam a gerar problemas, porque eles aparecem nessa época. Então, se você quer conhecer um pouco sobre escorpiões, se você quer saber como evitar, se você quer saber se galinhas resolvem o problema, continue nesse vídeo até o final, porque as informações que vão ser dadas são muito importantes e podem preservar a sua vida e da sua família. Escorpiões são animais do filo dos artrópodes. Existem mais ou menos 2.000 espécies de escorpiões. Dessas 2.000, 30 podem causar a morte. As mais comuns no Brasil são a do escorpião preto e o amarelo, principalmente o amarelo, que é o mais perigoso. Estes animais têm como predadores naturais as aves, cobras e aranhas, e também lagartas, que se alimentam dele. O que eles comem? Eles comem baratas, grilos, aranhas, e a digestão dele é externa, ou seja, ocorre em sua grande maioria fora do corpo. O escorpião ele imobiliza e mata a presa, e a partir daí ele lança enzimas digestivas nesse animal que ele matou, nesse inseto, e quando só se forma ali uma pasta, ele absorve e termina a digestão dentro do corpo desse animal. Eles também praticam canibalismo, viu? Às vezes esses animais, um mata o outro da mesma espécie para comer. Onde se encontram escorpiões? Se encontram nas brechas das paredes, às vezes numa rachadura um pouco maior, nos buracos, junto de entulhos, principalmente de madeiras. Então, esses locais a gente tem que ter muito cuidado. Também se encontram em esgotos, pessoal, por conta da grande quantidade de baratas que existe neste local, que serve de alimento para os escorpiões. Época em que aparece. Os escorpiões, eles podem passar meses sem comer. Então eles preferem, na época fria, ficar em um local, diminui o metabolismo e fica lá bem tranquilo. Quando o tempo esquenta, eles aparecem. E aí, justamente, eu não sei onde você que está me vendo no vídeo, onde você mora, mas na região Nordeste, neste momento a temperatura está aumentando. E com isso os escorpiões estão aparecendo. Então essa época de quando acaba o frio e começa o verão é a época de festa dos escorpiões, que eles saem da toca e começam a explorar o mundo afora. E justamente por isso que se torna perigoso para os seres humanos. Já com relação à reprodução, esses animais eles têm uma dança de acasalamento. Que coisa linda, não é verdade? Eles dançam para se acasalar, obviamente que algumas espécies. E também, às vezes após o acasalamento, a fêmea pode comer o macho. Também outra curiosidade com relação à reprodução desses animais é que em alguns casos, inclusive do escorpião amarelo, que é muito encontrado aqui no Brasil, a fêmea pode reproduzir sozinha, sem precisar de um macho. E aí ela pode ter vários filhotes, todos fêmea, porque como não houve a participação de um macho, não tem como receber o gene de macho. Um escorpião pode reproduzir até 4 vezes no ano, e nessas 4, em cada uma, dá uma média de 20 escorpiões, que ficam abrigados nas costas de sua mãe, até o momento que eles possam se alimentar sozinhos. O escorpião amarelo, que é o mais comum encontrado no Brasil, ele não é nativo daqui, ele veio de outros países. O problema é que, como ele gosta de ficar escondido em madeiras e nas lenhas, acabou sendo espalhado por todo o nosso país.
Já com relação à picada do escorpião, ela causa vários sintomas, como suor excessivo, náuseas, vômitos, dor, febre e pode causar também a morte do indivíduo. Esse veneno do escorpião, ele é um veneno que é chamado de neurotóxico, porque ele afeta o sistema nervoso do indivíduo. Este veneno é mais perigoso em crianças e idosos. Por quê? No caso dos idosos, devido à fragilidade da idade. E no caso das crianças, porque como elas são pequenas ainda, elas têm pouco sangue. Então, acaba ficando muito veneno diluído em pouco sangue das crianças. Por isso, é perigoso no caso das crianças. Outro problema com relação às crianças é que, às vezes, ela leva a picada e não dá para ver, fica imperceptível. E os pais não viram o que foi que aconteceu, só veem o choro da criança, ela não sabe dizer o que foi e acaba não sendo levada a um hospital para fazer o tratamento necessário, que é tomar o soro. E aí acaba podendo ser levada à morte por conta desse problema. Então existem algumas formas de a gente evitar ter escorpiões em casa. E principalmente nessa época do ano que eles aparecem e muito. Então fiquem atentos a essas formas de prevenção para que não tenhamos o problema. Primeira coisa que vocês podem fazer na casa de vocês é manter o quintal limpo. Se o seu quintal está limpo, não vai ter local para esses animais se esconderem. E aí, se ele não tem onde se esconder, ele vai procurar outro lugar para se alojar. Então isso vai evitar. Não deixem restos de alimentos no seu quintal, porque eles atraem baratas, e baratas servem de alimento para escorpião. Então, obviamente, se tiver muita barata no seu quintal, os escorpiões vão se sentir atraídos pelo seu quintal e vão lá buscar. Não deixem entulhos na sua casa, principalmente de madeira. Se houver frestas, qualquer brechas na parede, buracos, algo desse tipo onde o escorpião possa se esconder, feche. Passe cimento, mas elimine esses buracos. Coloque telas nas janelas da sua casa. Utilize no ralo do banheiro da sua casa. Pode aparecer também escorpiões, porque eles se encontram em grande quantidade no esgoto, porque no esgoto tem muitas baratas. Então você pode colocar também tela no ralo do banheiro ou comprar um ralo desse tipo, que você abre na hora que for utilizar e fecha na hora que não estiver utilizando. Isso aqui vai impedir de que o escorpião entre no banheiro da sua casa. Se você tiver grama na sua casa, mantenha ela aparada. Quanto mais aparada, mais difícil do escorpião se manter naquele local. Se você tiver terrenos baldios do lado da sua casa, fique atento. E, se possível, mande limpar de vez em quando. Você vai gastar um pouquinho de dinheiro para mandar limpar, ou até mesmo você pode limpar, mas isto vale a pena para que você não tenha problemas com esses animais. Não coloque veneno para matar escorpião. Por quê? Porque os venenos, eles não têm comprovação científica de que matam escorpiões. O que eles podem provocar é que ele vai agitar os escorpiões, eles vão sair da toca, vão se espalhar e aí pode ir para dentro da sua casa e causar algum problema, picando alguma pessoa da sua casa. E voltando àquela questão inicial que eu falei no início do vídeo, e se eu colocar galinhas no meu quintal, vai resolver o problema? Não. Pode amenizar, mas não vai resolver. Por quê? Porque os escorpiões, eles têm hábitos noturnos, ou seja, eles são o contrário da gente. Durante o dia eles dormem e durante a noite eles saem para caçar o alimento. Já a galinha, elas têm hábito diurno. Durante o dia elas caçam o alimento e durante a noite ela dorme. Então é um desencontro, porque quando a galinha está ativa, o escorpião está dormindo. Quando o escorpião está ativo, a galinha está dormindo. Mas a galinha ela pode conseguir pegar alguns escorpiões que estiverem fora e também ela vai se alimentar de alguns animais que servem de alimento para o escorpião. Então ela vai ajudar bastante, mas não vai resolver o seu problema. E em caso de picada de escorpião, o que é que eu posso fazer? Primeiro, você vai lavar com água corrente e sabão.
Segundo, movimenta o mínimo possível aquele membro, porque quanto mais você movimentar, mais o sangue vai circular e mais fácil de espalhar o veneno vai ser. E a outra é ir ao médico imediatamente, para que se possa tomar o soro, que vai ter substâncias que vão inativar o veneno do escorpião. Se você gostou desse vídeo, clique em se inscrever e clique no sininho para que você receba a notificação das próximas curiosidades que vão ser lançadas neste canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo!